Boa noite. Nesta noite, no tempo âncora que temos juntos, às quartas-feiras, nós queremos fazer a nossa última reflexão sobre as orações do apóstolo Paulo. E hoje, se fosse para dar um título, um tema, eu diria que a ideia seria quando nós oramos e recebemos um grande não de Deus. Ou quando Deus responde às nossas orações de uma forma que não era o que nós esperávamos, não está condizendo com aquilo que o meu coração suplicou ao Senhor Deus em oração. E Deus não deixa de ouvir a oração. Deus, em nome de Jesus, ouve as nossas orações, tem ouvido as suas orações, mas na sua soberania e na sua total independência e liberdade de ser Deus, Ele responde a sua oração de uma forma que cabe a nós ouvirmos e às vezes nos surpreendermos. E às vezes essa forma é um não. Isso está na vida do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios. E você sabe que ali em 2 Coríntios, a partir do capítulo 12, Paulo está como assim falando das suas credenciais como apóstolo, dizendo aos coríntios que ele tem nas marcas da sua vida aquilo que fala do que é um apóstolo e a vida do apóstolo em termos de ministério, de sofrimentos. E aí ele fala daquele tema, né, que nós constantemente estamos ouvindo alguém falar ou lembramos, que é uma expressão, o espinho na carne, de Paulo. E é justamente nesse tema do espinho da carne, em 2 Coríntios 11, 12, que nós vamos ver que o Paulo está contando uma experiência de oração, não há uma oração literal dele, mas ele está abrindo o coração àquela igreja dos Coríntios, dizendo do que teve grandes revelações, êxtases espirituais, mas foi-lhe dado por soberania de Deus, permissão de Deus, um espinho na carne. E aí ele então ora 3 vezes sobre o assunto. Então, como fizemos 2 semanas atrás, eu vou ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 12, na NVI, e depois eu vou ler na mensagem de Eugene Peterson, que você enriquece, às vezes você, sem pressa, ler uma tradução e depois reler em outra. Então, 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou forte, é o contrário, né, gente? Pois quando sou fraco, é que sou forte. Acho que foi um ato falho, porque a gente sempre quer ser forte. E essa é uma leitura que contradiz a ética e a ótica e a visão humana da vida. Paulo está dizendo que há um poder em ser fraco, há uma glória em ser frágil, né? E você sabe que eu não li todo o contexto do relato, mas depois eu vou situar você, porque Paulo está compartilhando essa experiência com a igreja de Corinto.
Agora, a mensagem de Eugênio Peterson, o mesmo texto, 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, diz assim: por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos, sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio eu não pensava nele como um dom e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes. Então ele me disse: minha graça é o bastante. É tudo do que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Assim que ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Lembre-se que dom aqui é o espinho na carne. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposição, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quando mais fraco me apresento, mais forte me torno. É uma força bruta na fraqueza. Esse é o título que Eugênio Peterson dá desse pedaço, que ele está falando do espinho na carne. As orações do apóstolo Paulo estão sempre, nas cartas que ele escreve, estão sempre talhadas junto com o ensino, junto com a demonstração, com defesas assim do evangelho, com argumentação às vezes teológica profunda, muito pensar às vezes, e daqui a pouco o apóstolo lança ali um hino de adoração, ou uma súplica, ou uma intercessão, porque para Paulo o andar com Jesus, viver pela fé, a vida de oração, não está reservada a determinados momentos específicos, assim, apenas um horário, ou não está preso num compartimento da vida, ou não está preso numa disciplina severa, ou como se fosse uma obrigação. Então, as orações de Paulo brotam de uma pessoa que aprecia a amizade com Deus e aprecia a amizade com as outras pessoas. E sempre nós tentamos, nesses estudos da vida de oração de Paulo, a ponte para nós, o enfoque foi das orações de Paulo, mostrar que é desse relacionamento gostoso, desse relacionamento assim pessoal, dessa verdadeira amizade com a Santíssima Trindade que nasce a alegria de Paulo. Quando vimos Efésios, a oração de Filipenses, Romanos e agora em 2 Coríntios, nós vemos na vida de Paulo que não há ausência de dor. Não há, assim, como você olhar a vida dele e ver que a alegria vinha apenas dos objetos, das coisas ou das circunstâncias. Aliás, ele disse que ele sabia viver contente em toda e qualquer situação. Em 2 Coríntios não é diferente. Se você olhar o contexto do texto de 2 Coríntios 12, que é o espinho da carne, no capítulo 11, e eu vou ler para você, 2 Coríntios 11, Paulo está falando que ele tinha muitos motivos para se gabar, levantar a moral, dele ter que ser respeitado por aquela igreja de Coríntios, que respeitava outros e achavam de super servos de Deus, outras pessoas que passavam pela igreja e às vezes faziam um certo desdém ou ficavam assim em confronto com o ensino do apóstolo Paulo. Lembrando que Paulo foi fundador da igreja, ficou nessa cidade ensinando por mais de 1 ano e meio. Mas ali
em 2 Coríntios 11, ele está argumentando que ele era um apóstolo e está mostrando as suas credenciais. E aí no versículo 23, vou até ler um pouquinho antes, vou ler a partir do 21, 2 Coríntios 11, 21. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Então veja, ele está trazendo uma argumentação forte, contra-argumentando aquilo que os seus apoiadores traziam de notícias sobre a igreja. Naquilo que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São eles servos de Cristo, estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade e perigos no deserto, perigos do mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Então, antes já Paulo está falando desse contrassenso, disso que assim nos tira do sério, nos tira do chão, de que o apóstolo consegue, através da sua vida de oração e intimidade com Deus, atravessar todo esse nível de sofrimento e frustração e se vangloriar na fraqueza. Há um poder para Paulo quando eu estou fraco, onde há impotência, onde não há um virtuosismo, onde não há muito créditos humanos, sabedoria própria ou confiança, autoconfiança exagerada. Mas no capítulo 12, que é o que Paulo vai agora falar do espinho da carne, ele fala de uma experiência espiritual que ele foi até um certo terceiro céu. Ele não diz que é ele, mas ele diz um homem, né, há 14 anos atrás. Então a experiência que Paulo está contando, então nós estamos tentando situar o contexto, é uma experiência histórica. Aconteceu e não é recente. Assim como ele relatou esse sofrimento todo que ele tinha por amor a Cristo, às igrejas e ao Evangelho. Esses sofrimentos estão lá no livro de Atos, muitos deles, e são um olhar para trás, para a história, para a sua biografia. E dentre essa biografia de sofrimentos, ele está contando agora uma experiência de êxtase espiritual, uma revelação, ele teve uma visão, aonde foi dito coisas a ele que ele não poderia revelar. Ele chama isso de terceiro céu. Deixando de lado as possíveis interpretações do que Paulo ouviu, de quando foi, como foi, por que ele teve, o importante é que essa noite para nós é entendermos que Paulo está querendo dizer que ele reconhece que para não haver uma inflação emocional, uma inflação psíquica, ou não haver um processo de orgulho, de autossuficiência, talvez a palavra melhor, né? Foi-lhe dado algo que ele não pediu. E isso está no texto dessa noite. Para impedir que me exaltasse, versículo 7 que eu li para você, por motivo de tanta
revelação espiritual que ele teve, as revelações, foi-lhe dado um espinho na carne para ele, mensageiro do diabo, mal e para lhe atormentar. O princípio para nós da vida paulina de oração aqui é que nós temos toda a liberdade diante de Deus, toda a liberdade de trazer a Ele aquilo que nos está incomodando. Ora, um espinho não é um instrumento de ataque, de agressão, né, para muitos de nós. Um espinho, às vezes, não é uma arma, se ele falar. Ele poderia ter usado uma metáfora mais contundente, na minha opinião, mas ele usa uma metáfora de incômodo. Um espinho é algo que machuca, que incomoda, que faz você olhar sempre para onde está esse espinho. E do tamanho do espinho ele fere e penetra a carne, machuca, dói. E pelo relato que você ouviu do Eugene Peterson, esse espinho da carne, claramente para ele, era uma obra do mal. Era mensageiro do diabo, né? Do inimigo dos cristãos, que é o diabo, o Satanás. E na sua clareza, como servo de Deus que Paulo foi, ele faz aquilo que todo cristão deveria fazer. Dobrar os seus joelhos, clamar ao seu Deus em oração. Daí vem os textos, rogar em algumas traduções, invocar, clamar, pedir, orar, expor a tribulação. É essa experiência de trazer o que nos trazer a Deus aquilo que nos traz a dor, o que cutuca a alma às vezes, o que confunde a mente, a razão, o que traz um estado de ansiedade e de temor, de medo. A pergunta que os intérpretes, os que estudam a Bíblia, se fazem quando chegam aqui nesse texto do 2 Coríntios, o que era o tal do espinho da carne? Você sabe que não há um consenso, né? Não é nada do 2 Coríntios 11. Não é o naufrágio, não é as surras, não é as prisões, porque senão ele nomearia do 11 e em outros textos do 2 Coríntios suas listas de sofrimento, que tem várias. O espinho da carne era uma tribulação pessoal do apóstolo. Era algo que o fustigava e que a maioria deduz, né, sim, que era uma doença crônica, possivelmente algo a ver com dificuldade de locomoção, com os olhos, mas tudo isso é apenas cogitar, apenas um refletir. São opiniões, né? Mas o espinho da carne não é uma opinião. O espinho da carne é uma realidade do mal que está sobre a vida de um servo de Deus, um apóstolo, um missionário transcultural, um líder da igreja, que sabe que isso vai dificultar a sua vida. É obstáculo, sim. É barreira. É algo para o apóstolo que sem Deus é intransponível. O que Paulo faz? Ele ora. Então, eu não sei como está a continuidade da sua vida diante desses dias que nós estamos vivendo, mas a verdade é que a Escritura e o próprio Senhor Jesus nos ensina que é diante de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com toda a liberdade, em nome de Jesus, que eu trago as minhas súplicas, aquilo que me faz mal, aquilo que eu percebo que às vezes vem do mal, ou se eu nem percebo, não tenho discernimento se é do mal, se não é, se é da vida, mesmo assim eu trago em oração.
Então, essa é a nossa primeira parada. A oração é um lugar de encontro de um homem necessitado com o Deus da graça e da misericórdia, o Deus que livrou esse apóstolo de todos aqueles sofrimentos que eu li do capítulo 11, mas é o Deus que também trouxe Paulo revelações espirituais, o levou a uma experiência de êxtase. É o Deus que abraça o apóstolo nos seus aprisionamentos e fala a ele que ainda não é hora de morrer, tenha coragem, como nós vimos no texto de Atos. Agora, uma segunda característica da vida paulina de oração é que Paulo fala nas suas orações de clareza. Parece que quanto mais ele sofria, com mais clareza ele orava, com mais fervor, eu diria, devoção ele buscava. Mas há um discernimento aqui que nós podemos tirar dessa experiência de Paulo. Orar por coisas que Deus simplesmente não nos quer dar. Aí é uma falta de clareza. É uma falta de discernimento. É uma falta de escuta da palavra de Deus. Nessa situação, nós temos que diferenciar na nossa vida quando nós devemos persistir na oração, porque também a Bíblia nos ensina nas parábolas, nos ensinamentos de Jesus, que uma característica da pessoa que quer ter uma amizade firme e forte com Deus é a persistência na oração. É a resistência, às vezes, à espera na oração. O tempo passa, a folhinha você vai tirando da geladeira, você vai consultando o seu iPhone, vendo que os dias estão passando e que você precisa parar de esmorecer, porque a Bíblia nos manda persistir e perseverar em oração. Aliás, Jesus diz, né? Batei e abrir-se-vos-á. A oração é que abre portas. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Nós poderíamos levantar aqui muitos dos ensinos, principalmente dos evangelhos, que a oração precisa ser um caminho da avenida da persistência, da paciência, da continuidade. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz, orai sem cessar, ter oração incessante, persistente. E é isso que Paulo faz. Não sei se você notou, quantas vezes Paulo ora sobre o tal do espinho da carne. Ele mesmo conta aqui, né? 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. O apóstolo, ele tem experiência com oração por si e pelos outros. Mesmo no capítulo 12, se você olhar o versículo 12, então, após esse texto de hoje, diz assim, mas as marcas do apostolado eu tenho, sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Sinais, maravilhas, milagres foram demonstrados, foram expressos. A igreja de Corinto viu o apóstolo, quando esteve trabalhando lá, com a sua equipe missionária, viu grandes curas, milagres, coisas que só o poder e o nome de Jesus faz. O ministério de Paulo, muitas vezes, né, quando você olha o livro de Atos, está acompanhado do extraordinário poder e a misericórdia de Deus, usando esse servo de Deus, esse vaso de barro, para plantar e desenvolver e nutrir as igrejas. E ele diz isso depois do texto que nós estamos conversando essa noite. Então isso mostra que Paulo tem experiência com Deus, inclusive naquilo que às vezes a gente fica às vezes em dúvida, nossa, mas será que essas coisas tão grandes acontecem ainda hoje? Claro, certamente o Deus é o mesmo, o poder de Deus é o mesmo.
sinais, prodígios, curas, expulsar demônios. Coisas extraordinárias são da natureza de um Deus extraordinário, onipotente. Então, quando Paulo ora a primeira vez e não acontece de Deus fazer aquilo que ele está desejoso, que é livrar-se do espinho da carne, ele ora a segunda vez. Inclusive, nesse texto que ele está falando, com perseverança. Terceira vez que ele ora. A resposta não é um sim, é um não. Mas vem para Paulo o Espírito de Deus, palavras do próprio Deus, palavras que esclarecem, dão discernimento e direção espiritual para Paulo. Por que do não? Nós já vamos comentar. O que eu diria para nós, que talvez não somos nenhum guerreiro de oração, eu não gosto da expressão guerreiro de oração porque mostra que orar talvez é só para os hábeis, para os campeões, para os disciplinados, para os treinados. Não gosto dessa expressão guerreiros de oração, eu gosto mais da expressão daqueles que, por graça e misericórdia de Jesus, se refugiam nos braços de Deus. São para os filhos, muitas vezes amedrontados. Esses dias, que estive até, o Supimpa me substituiu na quarta passada, lá em casa passamos experiência que para nós não é nova, de doença, de risco severo da saúde da Sônia e de se debater com essa oração persistente, mas de certa forma tentando ouvir a Deus no processo de tribulação. Discernir quando que eu devo persistir na oração, para a Sônia de cura, claro, ela pegou Covid, você sabe, não sei se você sabe, mas junto com a doença dela foi muito difícil atravessar, mais por causa das comorbidades que ela tem, as doenças de fundo, os limites cardíacos, renal, mais por causa do contexto, né? Mas quando que eu tenho que persistir e quando que eu tenho que discernir que eu não devo teimar com Deus, se Deus quer falar outra coisa para mim. Essa é uma questão importante para aquele que ora e persiste e está buscando de Deus resposta às suas, livramento das suas tribulações. Até onde devo persistir e até onde devo discernir, que é para soltar a questão com certa resignação e ouvir a Deus para aquilo que Ele quer fazer. Persistir é diferente de teimosia. Então, eu quero dar uma olhadinha aqui de novo no texto e vou ler. Versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que eu quero partilhar com vocês aqui, que Paulo me chama a atenção e também nessa experiência, que eu preciso discernir o tempo de quando eu tenho que parar de insistir, de persistir, o tempo de eu me abandonar e ouvir o que Deus tem a dizer a respeito do pedido, da minha oração. Quando é que eu tenho que aceitar que talvez Deus vai usar essa situação na minha vida para os propósitos eternos, para a maturidade, para formar Cristo no nosso caráter. Na minha casa seria não curar, mas apenas fazer da experiência de sofrimento e doença uma experiência de companhia
com Jesus, e se é uma experiência de companhia com Jesus, eu afirmo para você que é uma experiência de amor. Então eu estou dizendo que a doença, ou o espinho da carne de Paulo, ou uma doença que você tenha na sua casa, na nossa casa faz 23 anos que essa doença aparece, vem, vai, volta, em episódios, não é tão triste porque não é direto, mas que é uma experiência de amor. O sofrimento físico, ou o sofrimento emocional, ou o sofrimento em geral, quando é levado em oração, quando a presença de Jesus vem para dentro da situação, é uma experiência fraterna, é uma experiência filial de filho e pai, é uma experiência de laços de consolação pelo Espírito, então é uma experiência de amor. Quanto mais a situação aperta, seja ela mensageiros do diabo, seja ela situação da vida humana, ao eu levar para Deus, eu sou abraçado, acolhido, consolado. O Senhor é abrigo e refúgio, refúgio seguro. Aquele que descansa à sombra do Onipotente vai ouvir e poder dizer: Tu és meu Deus, meu Senhor. É o Salmo 91, aquele salmo parece que o mal está completamente limitado, é real. O mal na vida do crente está limitado à soberania e à graça de Jesus. Por isso que Paulo, ao persistir na terceira vez, ele já começa a levar seu coração ao discernimento de que ele não precisa teimar e nem se sentir rejeitado porque Deus não o cura ou não o livrou do espinho da carne. Mas ele começa a ouvir e ele ouve aquilo que nós lemos para você. Que também nós repetimos muitas vezes. Olha, Paulo, isso não foi tirado porque a minha graça te basta. Ora, o que é a graça? É a experiência maior de salvação, de reconciliação. É um movimento divino que ama o pecador, que mostra consolo ao desvalido, que traz alento ao cansado. E esses dias, então, sentimos, graças às orações dos irmãos, que a graça basta, mesmo quando você é fraco. Nós nos sentimos sem força, mas a graça traz força. Nós nos sentimos desalentados, mas a graça trouxe coragem. Nós nos sentimos perdidos, mas a graça trouxe orientação, em nome de Jesus. Nós, às vezes, perdemos a esperança certa noite ali no INCOR, quando a Sônia foi para o isolamento e meu corpo reagiu muito mal. Comecei a sentir-se fisicamente, emocionalmente, extremamente enfraquecido, mas o Senhor pega você no colo e ao tempo e ao seu tempo, hora depois de hora, você começa a orar e vai vindo a força física, a consolo emocional, a provisão financeira. A graça basta, porque a graça é a presença do Deus triuno, amando os filhos que são pecadores. Creia você que o poder de Deus tem um grande espaço quando nós somos frágeis, fracos. Quando nós saímos de cena, há muito espaço para a manifestação do poder de Deus. Porque o poder de Deus manifesta-se nas coisas pequenas e frágeis dessa vida.
Então há esperança para todos nós. Eu digo que não há sofrimento que o Espírito não possa trazer esperança e consolo. Não há morte ou luto que não haja renovação da graça de Deus. Não há doença que Deus não possa curar. Não há tristeza que Deus não possa converter o pranto em dança. Não há pessoa que eu não possa perdoar em nome de Jesus. O que eu estou dizendo aqui é que o poder da graça age com toda a manifestação e liberalidade, liberal mesmo, com toda a potência que tem o poder de Deus naquele que é fraco. Então, Paulo está dizendo que esse espinho está abençoando a vida dele, porque ele jamais vai ser orgulhoso, que ele jamais vai ostentar mais, de que agora, de boa vontade, ele pode ficar feliz. Veja como há uma ligação entre a oração, o espinho na carne, que é o mal que na vida dele vai produzir em Paulo os propósitos de Deus, e a alegria, porque ele termina o texto ali, os versículos, eu de boa vontade vou me alegrar, não só nesse espinho, mas nas tribulações, em todo tipo de adversidade, não só o espinho da carne, as outras também, porque nas outras adversidades que ele enfrenta na vida pessoal dele, são encontros que ele vai ter com a graça. É agenda marcada. É como se você fizesse um fluxograma, agendasse toda a sua agenda semanal de tarefas e saber que aquelas que são caroços, difíceis de atravessar, alguém vai lhe pegar na mão, que é o próprio Jesus Cristo, ressurreto, e vai fazê-lo atravessar. Quando diz Paulo, de boa vontade me gloriarei nessas situações de tribulação, ele está dizendo que ele entende que essas situações em Jesus são possíveis de atravessar. E se no começo é difícil de atravessar, como eu estava comentando no meu caso, as 2 semanas atrás, mas daqui a um pouco eu comecei a perceber que o meu coração foi tranquilizado. Que daqui a pouco eu pude orar, que se Deus deu, Deus levou. Eu sempre faço essa oração em alguns momentos. Na madrugada daquele dia no hospital, pude repetir, o Senhor deu, se o Senhor levar, louvado seja o seu nome. E isso feito porque Deus foi tão fiel para nós, esses 23 anos que enfrentamos essa tribulação. Essa soltura de alma, claro, é em meio. Eu não acho que Paulo possa ter deixado de chorar em todas essas experiências, deixado de sentir dor, vou lamentar, ou ter angústias, ou ficar ansioso. O que Paulo está dizendo é que isso acontece, mas quando isso acontece, nós persistimos e nós ouvimos essa fala, porque ele ouviu a fala de Deus. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na minha Bíblia está entre aspas. Fizeram questão de colocar entre aspas. E depois, portanto, quer dizer que, consequentemente, ao ouvir a palavra eterna de Jesus, alegremente, entendo que essas fraquezas servirão para que Deus venha para perto e eu me sinto um homem mais amado, mais forte, acompanhado, resignado, fortalecido. Há um poder em ser fraco, é o poder de Cristo que é forte. Então você não precisa ser um super-herói, você não precisa ter uma vida limpa, no sentido de não ter tragédias, tribulações, frustrações. Você não precisa ter uma vida toda certinha, perfeita espiritualmente para ser abençoado. O Evangelho é contracultural e é anti-heróico nesse sentido. Você precisa ser frágil, disponível, dar espaço, saborear a graça e clamar por socorro. Isso tudo está na vida de oração. Incentivo a nós, como Igreja de Jesus,
não nos vangloriarmos naquilo que somos grandes e bons, mas nos gloriarmos e nos regozijarmos e nos alegrarmos por amor de Cristo, nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, olhando essas listas de Paulo, eu digo, eu tenho espaço aqui porque eu tenho angústia, eu tenho necessidades, eu tenho frustrações. Quem sabe você possa dizer, eu também tenho espinho na carne, eu tenho um relacionamento quebrado, eu tenho desejos que não foram atingidos, eu não sou um sucesso, eu não sou popular, eu não sou sabedor de todas as coisas de Deus, eu não tive revelações como apóstolo, não tive êxtase, eu não estou no pico, no cume da montanha espiritual, eu estou na base, estou no sopé da montanha. Mas seja bem-vindo porque a esses Deus se revela, acolhe e faz atravessar as crises e provações. Nós, lá em casa, estamos em paz agora, até a próxima. Mas a paz é algo maravilhoso, porque queria concluir que as orações de Paulo, a vida paulina oração, nos liga à alegria, né? E a alegria bem perto do sofrimento. Se há alguém que tem muita alegria, regozija-se, é Paulo. Vida de oração, claro, mas sempre perto dos espinhos da carne, do sofrimento, da realidade humana. Ele consegue unir essas pontas. Então essa é uma boa notícia para nós, que temos uma âncora, que é Jesus com esperança, é que Deus vai nos fazer ouvir e experimentar que a sua graça é suficiente. Basta. Você crê nisso? O que há na sua vida que você poderia orar essa noite, dizendo, Senhor, tenho orado há tanto tempo por tal situação, mas a tua pessoa me basta. Mesmo que o Senhor diga, não vou te livrar, mas o Senhor diz, a minha graça te basta, eu vou estar com você nesse enfrentamento. Você não está abandonado. Quero dizer para você que Paulo me inspira no sentido, muitos sentidos, mas nessa noite especial, me diz assim que quando Deus me diz não, ou fica em silêncio, ou diz espere aí, ou diz esse espinho não vou tirar da sua vida, Ele diz também, eu estou aqui, Elcio. Eu estou com você. Não se sinta rejeitado por ouvir um não. Não se sinta abandonado por um ouvir espere de Deus. Não se sinta de segunda se a sua esposa não tem uma cura fantástica, mas recebe curas para o momento, recebe um alento para mais um tempo. Não se sinta posto de lado. Não se sinta. Se sinta uma pessoa abençoada. Porque, esses espinhos da nossa vida trazem frutificação, flores mesmo, trazem abundância da presença e da graça de Deus. Abundância, superabundância da graça de Deus. Então, entregue-se aí a Deus em oração. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer por essa palavra, que o Senhor nos console a todos, nos anime e nos dê coragem vinda de Ti para atravessarmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem permitido estar nas nossas vidas. Nós agradecemos pela Tua fidelidade e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Terminamos mais um tempo juntos e nos vemos, se Deus quiser, semana que vem. Tchau.